Sabe, fica a pergunta. Quando uma única alma, é responsável pelo fim do mundo, para onde ela vai? Qual é o destino dela por toda a eternidade? Que lugar, lá no fundo do abismo, está reservado para quem cometeu o crime definitivo? É exatamente essa jornada que a gente vai fazer agora. Vamos seguir a alma de Ted Faro durante seu julgamento. É um mergulho, sabe? Um mergulho num abismo moral, bem no estilo do Inferno de Dante, para a gente descobrir qual é o seu lugar, o seu merecido lugar final. E o caso contra ele, olha, não começa com apocalipse, não. Começa com uma coisa bem mais comum, digamos assim. A simples e velha avareza corporativa. A raiz de tudo não foi um plano maligno de destruição, mas uma ganância sem limites que colocava o lucro e a fatia de mercado acima da segurança do planeta inteiro. Foi essa ganância que levou ele a tomar aquela decisão que, bom, selou o destino de todo mundo. Criar máquinas de guerra sem nenhum tipo de controle, sem um botão de desligar ou uma porta dos fundos, foi uma escolha puramente comercial para ter vantagem sobre os concorrentes. Uma escolha que, no fim das contas, condenou o mundo. E aí, o que veio depois? Um desejo desenfreado por lucro que acabou liberando um nível de violência que o mundo nunca, jamais tinha visto. A Praga Faro. É importante entender isso. Não foi um acidente, foi uma consequência direta. A Praga Faro não foi uma falha no código, foi o resultado de uma falha de caráter. A gente vê a escalada aí, né? É um caminho direto da avareza corporativa para o genocídio em escala global. Com certeza, esse ato já coloca ele lá no reino dos violentos. Mas acredite, a queda dele estava longe, bem longe de acabar. Porque quando a catástrofe bateu na porta, quando não tinha mais volta, o instinto dele não foi de confessar, não foi de pedir ajuda. Foi de se esconder, foi uma grande fraude para proteger a própria imagem. A reação dele revelou quem ele realmente era. Zero remorso. A única coisa que importava era preservar o próprio ego. E é aqui que o buraco fica mais embaixo. A gente sai da violência pura e entra num pecado mais sofisticado, mais perverso. A fraude, o engano. Não é mais só a força bruta das máquinas, é o uso da inteligência, da razão humana para o mal. Ele usou a mente brilhante que tinha, não para consertar o estrago, mas para manipular a verdade e salvar a própria pele. Mas tudo isso, a ganância, a violência, a fraude, por mais terrível que seja, tudo isso fica pequeno perto do crime final dele. Foi ali que a verdadeira natureza de Ted Faro se revelou. Uma traição a sangue frio contra a última esperança da humanidade. E aí está, o ponto mais baixo de todos, o ato final. Ao assassinar os cientistas do projeto Zero Dawn e apagar todo o conhecimento humano, Faro cometeu o pecado supremo, a traição. E não foi uma traição qualquer. Foi a traição contra aqueles que confiaram nele, que o viam como seu benfeitor. A jornada dele, então, é uma queda livre. Uma linha reta para baixo, do topo da torre dele, do topo do poder corporativo, onde ele se achava um deus, direto para a escuridão, aterrissando no fundo gelado do universo. E essa queda não foi um acidente. Foi impulsionada por esse ato final, frio e calculado de traição. Então, a alma dele despenca, passa direto pelos círculos da ganância, da violência, porque, vamos combinar, essas punições são insuficientes. Seria pouco para um crime tão frio, tão calculado. O pecado dele exige uma coisa diferente, algo mais gelado. Mas, peraí, será que dá para defender o indefensável? Vamos pensar um pouco. Será que ele não foi simplesmente levado à loucura? Imagina o peso da culpa de ter destruído o mundo. Isso não quebraria a mente de qualquer um? A defesa poderia ser essa, insanidade. Mas a refutação vem logo em seguida, e ela é forte. Não. Simplesmente não. Loucura não age com essa precisão. O assassinato calculado dos alfas, o planejamento meticuloso para apagar tudo, isso não é coisa de uma mente quebrada. Pelo contrário, isso prova premeditação, uma racionalidade maliciosa e totalmente funcional. Ok, então não foi loucura. Mas e a justificativa dele mesmo? Aquela história de que ele estava tentando proteger as gerações futuras? De que o conhecimento era uma doença e ele estava dando um recomeço puro para a humanidade? Essa é a grande desculpa. Dar à humanidade um novo começo. Mas, sério? Isso não se sustenta. Não era proteção, era ego. Puro e simples. Ele apagou a história para esconder a própria culpa. Ele não queria que o futuro soubesse que Ted Faro foi o cara que acabou com tudo. Foi um ato de tirania intelectual supremo.
E com tudo isso, a gente chega na punição dele. E ela é uma ironia perfeita, sombria. O homem que tanto queria a imortalidade, ele a encontrou. Tá lá, congelado para sempre, um monumento impotente do seu próprio fracasso, cercado justamente pelos pedaços do conhecimento que ele tentou destruir. O homem que calou a história, que apagou o conhecimento, agora está condenado a ser o arquivo eterno e silencioso disso tudo. Ele é forçado a reviver a verdade dos seus crimes num loop infinito dentro da própria mente, sem poder falar, sem poder se justificar e, o principal, sem poder apagar. E no fim das contas, depois de tudo, ele nem sequer ganha o status de um grande vilão. Ele é só uma figura pequena, insignificante, num lago congelado gigantesco, uma nota de rodapé no abismo, um arquivo corrompido que é ignorado até pelo próprio mestre daquele lugar desolado. A maldade dele não era grandiosa, era mesquinha, era pequena, e essa frase resume tudo. Ele preferiu lobotomizar a humanidade a permitir que sua reputação fosse manchada póstumamente. É isso. A essência do mal dele está aí, nesse núcleo narcisista que moveu a traição final. E isso deixa a gente com uma última pergunta, né? O que é pior? Qual é o mal maior? Aquele que destrói o mundo por ganância ou aquele que, de propósito, destrói todo o conhecimento só por vaidade?